Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem ouve estas minhas palavras e as coloca em prática como homem prudente, que coloca a sua confiança, a sua vida, constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, o vento, as enchentes, mas a casa não cai, porque está construída sobre a rocha. Portanto, meu irmão e minha irmã, a palavra da salvação deseja ser esta ocasião para que lancemos o nosso alicerce sobre esta rocha firme, que é o próprio Cristo, através da escuta da sua palavra. Como é importante para nós a escuta da palavra de Deus. Por isso te convido neste momento a, com muita atenção e abertura de coração, permitir que este Evangelho que será proclamado ilumine e te ajude a encontrar o caminho certo para realizar a vontade de Deus. Construa sua casa sobre a rocha firme que é Cristo, através da escuta da palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara. E na ocasião, João dissera a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodíades então se voltou contra ele e queria matá-lo, mas não podia, pois Herodes tinha medo de João e, sabendo que era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Ora, chegou um dia propício. Herodes, por ocasião do seu aniversário de nascimento, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galiléia. E a filha de Herodíades entrou e dançou, e agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à moça: Pede-me o que bem quiseres e te darei. E fez um juramento: Qualquer coisa que me pedires, te darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: Que peço? E ela respondeu: A cabeça de João Batista. Voltando logo apressadamente à presença do rei, fez o pedido: Quero que agora mesmo me des num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. E saindo, ele o decapitou na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Deu-a à moça e esta a entregou à sua mãe. Os discípulos de João souberam disso, foram lá, pegaram o corpo e o colocaram num túmulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje somos colocados diante desse trecho do Evangelho. Precisamos contextualizá-lo liturgicamente. Hoje a Igreja celebra o martírio de São João Batista. Por isso escutamos do Evangelho justamente esse trecho que nos narra como aconteceu o martírio de João Batista. Aquele que, assumindo a sua vocação profética, de forma corajosa, defendendo o reino de Deus por meio de sua pregação forte. Por isso mesmo, foi lançado à prisão e por isso mesmo teve covardemente a sua cabeça cortada. Foi decapitado por causa da maldade do coração humano. Nós, como cristãos, pelo batismo, também assumimos a nossa vocação profética. E à luz do testemunho de João Batista, precisamos nos perguntar: temos a coragem de viver a nossa vocação profética, assumindo todas as consequências do anúncio do reino e da denúncia de tudo aquilo que impede o reino de crescer? Temos esta ousadia profética
e a coragem de assumir as consequências disso? Por isso vamos acolher a mensagem do Evangelho que nos ajuda a encorajar para assumir a nossa vocação cristã como profetas e profetisas. O Evangelho começa dizendo que Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara, e na ocasião João dissera a Herodíades: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. É interessante justamente porque João era comprometido com a verdade, porque João denunciava tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Por isso foi perseguido e lançado na prisão. Tenhamos consequência disso. Quem assume para valer o projeto do reino de Deus com coragem, lhe é reservada a perseguição, a incompreensão, a prisão e muitas vezes a morte. Continua o Evangelho dizendo: Herodíades então se voltou contra ele e queria matá-lo, mas não podia, pois Herodes tinha medo de João e, sabendo que era um homem justo e santo, o protegia. Interessante. Quem é do mal também é covarde. Não tem a verdadeira coragem de mostrar as suas ações. Age às escondidas, procura camuflar o mal que realiza. Também hoje não é diferente. Quem é do mal age desta forma, procurando esconder as suas ações más. Assim foi com Herodes. Queriam matar João Batista, mas tinham medo, justamente porque sabia da autoridade e do respeito que ele tinha diante das pessoas. E mais do que isso, o Evangelho vai dizer que, quando o ouvia, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Isto é, Herodes tinha João Batista diante de si como alguém que era profundamente marcado pela presença de Deus. Por isso o escutava com prazer, mas deixou a maldade tomar conta do seu coração. Mesmo admirando João Batista, deixou o mal tomar conta do seu coração. Tomemos cuidado também nós, porque muitas vezes, mesmo admirando as coisas do Evangelho, se não tivermos a vigilância, o nosso coração pode ser tomado pela maldade e deixamos que a força do mal conduza as nossas ações. Diz o Evangelho: chegou a hora e o momento propício, recordando, quem é do mal sempre procura encontrar ocasiões para esconder o mal que a pessoa trama. Chegou o momento propício, diz o Evangelho. Herodes, por ocasião do seu aniversário de nascimento, ofereceu um banquete aos seus magnatas, oficiais e grandes personalidades. A filha de Herodíades entrou, dançou e agradou a Herodes e aos convivas. E então Herodes disse à moça: veja, isso aqui é muito importante. Herodes disse à moça: pede-me o que bem quiseres e te darei. Veja bem, Herodes dá a possibilidade para esta moça escolher tudo o que ela quer. Tudo. Ela poderia escolher qualquer coisa boa. No entanto, envenenada pela sua mãe, ela fez a escolha pelo mal. Por isso, nós precisamos também tomar muito cuidado. Às vezes, quando estamos envenenados pelo mal, deixamos a oportunidade de fazer o bem ou de escolher o bem e escolher o mal. Diz o Evangelho, aquela moça poderia escolher até mesmo a metade do reino. No entanto, porque se deixou levar pela maldade de sua mãe, pediu a cabeça de João Batista num prato. Repito, é preciso que tenhamos muito cuidado para não nos deixarmos envenenar pela maldade. O mal nos impede de fazer escolhas para o bem nosso e das pessoas e escolhemos aquilo que causa o dano das pessoas. Assim aconteceu com a filha de Herodíades, envenenada por sua mãe, escolheu o mal. Depois é interessante que o Evangelho mostra também como que o orgulho impede as pessoas de dar um passo atrás. Às vezes dar um passo atrás não é vergonhoso. Vergonhoso é a gente deixar que o mal nos impulsione e por causa do orgulho a gente não dar um passo atrás para corrigir o dano que fizemos. Herodes não queria matar João, tinha uma admiração por ele, mas diz o Evangelho, porque havia feito o juramento na presença de todos os convivas,
não quis voltar atrás, por isso mandou que fosse decapitado João Batista. Tomemos cuidado com o orgulho, meu irmão e minha irmã. Às vezes, dar um passo atrás não é feio. Feio é a gente continuar com o coração cheio de orgulho e agir fazendo mal. Não sejamos assim. Não sejamos como Herodes, que deixou que a maldade falasse mais forte do que a humildade de dar um passo atrás e corrigir o erro que cometeu. Por isso, deixemos que a mensagem do Evangelho nos provoque, nos ajude a viver a nossa vocação profética, sobretudo com o coração cheio de bondade, humildade e disposição para viver a nossa vocação batismal. Concluindo este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus, hoje, recebendo este texto bonito, que mostra justamente a consequência da vocação profética, muitas vezes o que é reservado ao profeta e à profetisa é incompreensão, prisão e até mesmo a morte, como é o testemunho de João Batista. Que cada um de nós, ao escutar esta mensagem do Evangelho, sintamos-nos encorajados a dar testemunho daquilo que nós cremos. Dirijamo-nos ao Pai Eterno, pedindo a Ele a força para sermos testemunhas dEle no mundo onde vivemos. Divino Pai Eterno, envia sobre nós a luz do Teu Espírito, para que, assim como João Batista, tenhamos a audácia para anunciar o Teu reino de amor e denunciar tudo aquilo que nos impede de construir neste mundo o reino que Tu, por meio de Teu Filho Jesus, revelaste a cada um de nós. Ajuda-nos a sermos fiéis na construção deste reino. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.